Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, lhe disse: acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome, como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, soubesses o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Na continuação do nosso estudo no Evangelho de Mateus, nós vamos entrar agora no capítulo 12 e o início de debates acerca do que era a halakha judaica, ou melhor, a compreensão das implicações das leis no Antigo Testamento. O sábado é o que vai iniciar essas discussões. Você percebe na leitura que Mateus começa o seu texto com essa maneira de se referir ao acontecimento naquele tempo, está na minha versão. Não quer dizer necessariamente que aconteceu no mesmo dia, né, em que se encerra o evento do capítulo 11, mas que isso de fato se deu, não em uma cronologia exata. Essa não é a intenção de Mateus, mas ele frisa este episódio, assim como os outros evangelhos frisam, porque é algo extremamente importante. Para nós, a leitura desse texto pode ser um pouco, quem sabe, despercebida, porque nós não lemos com os olhos de um judeu do primeiro século, como Mateus, em que o sábado era algo extremamente importante para o judaísmo tardio. Judaísmo tardio é uma expressão para falar desse tipo de judaísmo do primeiro século. Então, o sábado era algo que envolvia todas as profissões, todas as instâncias, todos os eventos sociais. O sábado era algo central na ida para o templo, no oferecer dos sacrifícios, no oferecer dos holocaustos. Sábado era quando Israel parava. Até hoje, inclusive, se você for dar uma olhada de como funciona alguns bairros em Jerusalém mais ortodoxos, eles sequer varrem as ruas no sábado. Eles não fazem absolutamente nada. A gente estava conversando essa semana no grupo e é impressionante como eles levam a sério a guarda do sábado, principalmente nesses bairros mais tradicionais, né? Isso no primeiro século era bem mais rígido, era bem mais exigido, inclusive com pena de até apedrejamento no caso da quebra desta guarda. Por isso o debate ele é extremamente importante, não só para o público de Mateus, para quem ele escreve, mas também para nós hoje, porque é necessário entender a discussão em todas as suas instâncias. Diz o texto para a gente que naquele tempo Jesus passeou pelos campos de cereais num dia de sábado. E o que isso significa? Não significa que Jesus está
em um lugar ou no meio de uma plantação de cereais. Não é isso. Existiam essas plantações, mas elas não eram divididas por cercas. Elas eram plantações que margeavam as estradas, porque num dia de semana normal, os pobres poderiam colher com as mãos alguns grãos e se alimentar deles. Era justamente esse aspecto da colheita e do livro de Deuteronômio, de Levítico, que tinha a intenção de que, havendo abundância, né, de colheita, havia também a manutenção de pessoas mais simples, que não tinham condições, por exemplo, de ter um campo, de ter um negócio, de ter como se manter. Então, aqui, o que está acontecendo é que é um sábado, como o texto diz, mas não é um sábado em que Jesus e seus discípulos se meteram no meio do mato para colher espigas. Eles estão caminhando, como faziam, e à medida em que caminham, na fome dos discípulos, eles colhem, porque era acessível, porque era algo que eles podiam ali, num levantar de mãos, puxar e comer, simples. Então, diz que eles estão caminhando, né, por esses campos de cereais, é um dia de sábado, e os discípulos sentem fome e começam a colher as espigas. Né? As espigas eram onde nasciam, né, esses grãos, seja trigo, seja algum outro tipo de cereal que era consumido nesse tempo. Então o texto diz para a gente que, enquanto isso acontece, os fariseus acusam, né, os discípulos de Jesus de estarem quebrando o sábado. Diz assim no versículo 2, vendo isso, os fariseus lhe disseram, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Primeira pergunta que a gente precisa fazer é, quem são esses fariseus? Os fariseus não eram pura e simplesmente, né, hipócritas. Como nós usamos a expressão fariseu, né? Hoje virou uma espécie de xingamento, né? Os fariseus eram um grupo religioso teológico, uma das vertentes do primeiro século, que tinha uma escatologia, que tinha uma teologia desenvolvida e que levavam muito a sério os ensinamentos da Torá. Então, eles não eram hipócritas pura e simplesmente, apesar de Jesus muitas vezes acusar desse tipo de comportamento. Mas eles eram uma escola teológica mais acessível ao povo. Os fariseus produziam uma teologia que era algo que poderia ser compreendida por qualquer uma pessoa, diferente dos saduceus. Os saduceus era um outro grupo teológico, né? Haviam outros mais, né? Haviam os essêmios, haviam os de Qumran, haviam aqueles que eram muito mais voltados para pega de armas e para uma tentativa com a violência de expulsar os romanos, né? Tudo isso defendia algum tipo de teologia, algum tipo de escatologia. Os saduceus normalmente eram pessoas ligadas ao templo, né? Famílias de sacerdotes que sempre estiveram lá, que sempre fizeram parte da comunidade sacerdótica levítica daquele tempo. Os fariseus não, os fariseus tinham uma teologia mais acessível, como eu falei, mais popular, como eu falei, e inclusive que Jesus se identifica mais com a teologia farisaica do que com a dos saduceus, até porque os saduceus não criam nos profetas, eles só criam nos 5 primeiros livros da Torá, só na lei de Moisés. Eles não acreditavam, por exemplo, que haveria qualquer tipo de ressurreição. Eles criam que você tinha que viver uma vida boa aqui e você teria, assim, a atenção de Deus aqui enquanto vivo. Depois que morresse, acabava. Diferente dos fariseus que criam numa ressurreição do corpo, né? E numa restauração da parte de Deus, algo que se assemelha muito ao que Jesus ensina. Então, antes da gente começar a olhar com cara feia para os fariseus, vamos pensar que eram pessoas sérias, grupos religiosos que levavam realmente a teologia do seu tempo a sério, apesar de haver exageros, né? E normalmente é isso que é acusado por Jesus, e que estão preocupados sim com a guarda do sábado aqui. Então não são espiões, né, que estão ali na moita observando Jesus, esperando Jesus cometer algum delito para se levantar e acusar. Isso vai acontecer em determinado momento, mas aqui são embates reais que aconteciam mesmo. É um sábado, Deuteronômio diz que no sábado não se poderia trabalhar,
E então os fariseus detectam no ato dos discípulos de Jesus em colher ali os cereais para comer o trabalho que era proibido no sábado. Então eles vão acusar, coisa que provavelmente eu e você faríamos. Mas Jesus responde de maneira interessante. Diz o texto para a gente, diz Mateus para a gente, que Jesus, versículo 3, diz o seguinte: acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles, seus companheiros, comeu os pães consagrados ou os pães da proposição? O que Jesus está falando? Jesus está se referindo ao episódio em 1 Samuel 21, em que Davi, fugindo de Saul era o rei, né? Apesar de Davi ter sido ungido por Samuel, e uma unção real, né? Mas Saul ainda estava no trono, ainda que tendo o seu reinado rechaçado por Deus, ele ameaça Davi de morte. Jonatas avisa Davi e Davi foge junto com os seus companheiros. Nessa fuga de Saul, Davi vai ter fome. A fome de Davi não era uma fomezinha, né? Era uma fome desesperadora. Eles não tinham o que comer naquele movimento de fuga, e ele vai então terminar no tabernáculo, que ficava na cidade de Nob. E aí o sacerdote, que é o Aimeleque, vai encontrar-se com Davi nesse episódio de fuga, e em Davi falando que está com fome, o sacerdote vai fazer algo muito inusitado, que é pegar esses pães que o texto fala e dar para Davi comer. Qual é o problema nisso? O problema é que os pães da proposição, ou os pães da presença, né, algumas traduções, eram pães que somente os sacerdotes poderiam comer. Isso é lei. Isso é algo escrito e não poderia ser quebrado. Eram 12 pães que ficavam em uma mesa na parte que só os sacerdotes podiam entrar do tabernáculo, né? E esses 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel, que significava, por exemplo, a comunhão com Deus, por isso o pão, né? E também a provisão da parte de Deus para as 12 tribos, esse era o significado, era trocado todo sábado. Então, se assava pães, 12 pães, se colocava na mesa, no sábado seguinte, aqueles pães eram comidos pelos sacerdotes, só eles poderiam comer e eram substituídos. O texto lá em Samuel diz que havia sido feita a substituição dos pães, então era sábado. E nesse sábado, Davi aparece no tabernáculo, com fome. E aí o que o Aimeleque faz? Come aqui. Só que ele não podia comer. Era uma transgressão, mas ele come. E no texto, Jesus vai mostrar ou questionar esses fariseus, né, que estavam ali interpretando a quebra do sábado por eles estarem colhendo as espigas, como a levar-nos a questionar se isso é algo tão sério, por que é que Davi não foi condenado? É bem isso que ele está falando. Se vocês são tão entendidos da lei assim, por que é que Davi, fugindo de Saul, entra no tabernáculo e Aimeleque dá um pão para ele que ele não poderia comer, e em nenhum momento as escrituras julgam Davi. Em nenhum momento as escrituras vão dizer que Davi cometeu algum tipo de delito. Essa é a primeira intervenção no tipo de questionamento que eles fazem a Jesus. Por isso eu vou abrir para você aqui a nossa conversa de hoje, para nós entendermos 3 aspectos do legalismo. Vamos definir legalismo primeiro, né? Para não ficar uma coisa muito aberta. Legalismo no tempo de Jesus era justamente uma compreensão de Deus a partir única e exclusivamente da lei. E esse tipo de interpretação era algo que levava o indivíduo a buscar o benefício de Deus através das obras. Então, eles eram extremamente radicais e legalistas. Você pode ser legalista no bom sentido, né? O André, que é advogado, o Breno, que é advogado, Radassa também, o Breno é ainda, né? Proto advogado. Você pode ser um legalista no sentido
legal, né? De defender as leis e interpretações mais ortodoxas da lei. É uma possibilidade. Nesse caso aqui, os legalistas eram indivíduos, grupos religiosos, que eram extremamente radicais com a letra, não deixando que houvesse algum tipo de interpretação mais elástica do que estava sendo dito, como, por exemplo, no sábado, Deuteronômio diz que não poderia trabalhar, mas não diz o que é trabalhar. Aí, o que os legalistas vão fazer? No caso dos fariseus, eles vão escrever uma série de tratados dividindo o trabalho em categorias. Para cada categoria haviam desdobramentos do que se podia ou não se podia fazer no sábado, que Deuteronômio não dizia, mas eles sentiam a necessidade de dizer. Como, por exemplo, para quem plantava, não poderia pegar ferramenta para o plantio, não poderia colher, né? Não poderia plantar. Para quem se deslocava e havia necessidade de ir até algum lugar, havia uma quantidade exata de raio em que a pessoa poderia circular. Até 900 metros você podia andar além da sua casa, mais do que isso era transgressão. Então, todos esses desdobramentos, né, ao todo são 32 categorias, tá? E cada categoria levava desdobramentos que definia o que você podia ou não podia fazer naquele tipo de categoria. Era algo fruto da preocupação daqueles homens e por isso eles eram legalistas, porque eles eram radicais na guarda desses preceitos. Então percebam, não é só a lei de Deuteronômio, era o que eles achavam que a lei cobria, né? Que a lei tangia, e assim eles definiam e cobravam, exigiam das pessoas esse tipo de guarda. Então, o legalista é aquele que vive pela lei. Essa é a nossa definição aqui. É aquele que acha que a lei não pode, em nenhuma instância, ser ultrapassada, ser quebrada. Por isso nós vamos ver que hoje, né, o legalismo pode ser algo diferente do que defende leis mais ortodoxas, um tipo de crença, um tipo de variante que a gente se agarra para tentar, ou para, quem sabe, alcançar a atenção de Deus. O primeiro aspecto do legalismo o legalismo é a religião dos superficiais. E eu vou lhe explicar. Primeiro eu vou fazer uma exegese rápida do que a gente já viu aqui, para isso fazer sentido. Por que superficiais? Porque Jesus vai mostrar para eles, dentro do que eles se diziam ser entendidos, né, que eram as Escrituras, que Davi não foi julgado, mesmo tendo incorrido numa quebra da lei. Esse é o argumento de Jesus. Vocês entendem de lei? Os meus discípulos estão quebrando o sábado. E Davi, que se comportou dessa forma, quebrou o sábado e não houve nenhum tipo de condenação de Deus nem de ninguém. Eles não têm resposta, porque eles simplesmente não entenderam, porque eles simplesmente construíram toda a estrutura legal deles, toda a estrutura endurecida, com base numa superficialidade do conhecimento das Escrituras. Porque se eles conhecessem as Escrituras e levassem esse texto de Jesus, que Jesus cita, né, que era um texto conhecido a sério, eles iriam chegar à conclusão que, pera lá, guardar o sábado é algo importante, mas existem algumas exceções, não é isso? Como, por exemplo, Davi. Em que situação Davi comeu os pães da proposição e não houve julgamento, né? Era uma exceção porque era fome, quem sabe, é uma possibilidade. E a fome colocava a vida de Davi em risco. E entre uma vida em risco e a guarda do sábado, pura e simplesmente, entre a vida em risco e comer ou não comer os pães da proposição, que vão ser substituídos, poderia ter feito um juízo a Emelec. Eu preservo a vida, eu escolho preservar a vida. Essa é uma possibilidade? É uma possibilidade do que aconteceu. Mas eles não estavam atentos a esses desdobramentos porque eles eram superficiais. Então, até no que tange a questão do conceito de superficialidade, você pode ter dois tipos de superficiais. Você tem o superficial que não está nem aí, né?
O superficial é aquele que vive na superfície literalmente, né? Não se envolve com nada, não tem nenhum tipo de compromisso. Não é desses que nós estamos falando. Nós estamos falando do religioso legalista. O religioso legalista é aquele que tem compromisso. O religioso legalista é aquele que leva a sério. O religioso legalista é aquele que ele deixa subentendido que ele tem algum tipo de conhecimento, mas o seu conhecimento é superficial, por isso que ele precisa das regras. A superficialidade é algo tão impressionante, porque quando a gente não conhece muito alguma coisa e precisa provar um ponto, a gente vai sempre se agarrar a argumentos que são extremamente frágeis, mas como se isso fosse a última coisa em que a nossa vida poderia estar alicerçada. Existe isso, sabia? Normalmente, legalistas não conhecem as Escrituras. Por isso são legalistas, porque se conhecessem, não seriam. Então vale uma aplicação aqui. Nós, como cristãos, né, em 2025, precisamos buscar a compreensão do Evangelho para não incorrermos em uma religião superficial, para não incorrermos num cristianismo superficial. Porque se nós deixarmos isso acontecer, nós vamos ser pessoas que se agarram em coisas que são extremamente frágeis do ponto de vista do conhecimento de quem é Deus. E aí, esse tipo de conduta conduz a um relacionamento com Deus construído em cima das obras, construído em cima daquilo que a gente pode ou não pode guardar, construído em cima daquilo que a gente pode ou não pode fazer. E aí a gente vira um fariseu nesse sentido, sim. Agora, quem sabe usando a palavra de uma perspectiva mais pós-moderna, que julga as pessoas com base naquilo que a gente guarda, com base naquilo que a gente é bom em executar, com base naquilo que a gente, por termos capacitações nesses campos, olhamos para as pessoas que não são como nós e apontamos os dedos. Vocês não são santos, vocês não são espirituais, vocês não são pessoas que têm relacionamento com Deus, porque elas simplesmente não se comportam como a gente acha que deveriam se comportar. Isso é legalismo. Isso é o contrário do que Jesus ensina no Novo Testamento. Tem mais coisas aqui. Tem algo que é o argumento, né, de Jesus. Jesus vai dizer, por que então Davi comeu os pães da proposição, não podendo comer, que era uma comida específica dos sacerdotes, né? Um pão específico para os sacerdotes, e não aconteceu nada com ele? E você vai fazer uma pergunta, tá, eu entendi o ponto, Jesus mostra que eles não têm conhecimento, o conhecimento deles é superficial, mas no que isso se aplica aos discípulos de Jesus? Uma pergunta. Para começar, quem comeu foi Davi. Ali não foi Jesus quem comeu, pelo menos o texto diz, foram os discípulos. Então, qual é o ponto em comum entre o episódio de Davi e o episódio dos discípulos? Isso é uma pergunta mesmo que você vai encontrar entre os estudiosos. Por que Jesus cita esse exemplo? Será que Jesus está querendo salientar, não é, que o que estava faltando nos fariseus era um tipo de misericórdia, né, para os frágeis? Mas não me parece que os discípulos estavam na mesma situação que Davi, de fome. O próprio teólogo Carson diz isso. Eles não estavam passando fome como Davi estava em fuga. Eles estavam num dia de sábado, provavelmente não dependiam dessa colheita para sobreviver, não era um ato de desespero. Então, o consenso, preste atenção nisso, é de que eles não quebraram sábado nenhum, porque eles não estavam trabalhando. Isso aqui não é trabalho. Segundo o que Deuteronômio diz, isso aqui não é trabalho. Isso aqui é só uma colheita. A interpretação dos fariseus é que achava que aquilo era trabalho. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que uma pergunta que eu me fiz e que você precisa se fazer é: por que Davi pôde comer, né, e nada aconteceu com Davi? A gente já entendeu que era uma situação de fome, uma possibilidade, mas não explica por que o sacerdote realmente permitiu que acontecesse, a não ser, se você ler o texto, que você entenda que Aimeleque era um simpatizante de Davi, um sacerdote que
que queria que Davi fosse rei. Inclusive, na continuação da leitura, ele consulta a Deus para Davi no tabernáculo. Você vai entender que Davi só come os pães da proposição depois da consulta por Uri e Tumim, né? Uri e Tumim eram duas pedras, né? Que os sacerdotes usavam para Deus responder. Eles jogavam para cima e Deus dizia sim ou não em algumas questões. Então, Davi consulta Uri e Tumim através do Aimeleque. Inclusive, vai ser o motivo de Saul matar Aimeleque depois, foi porque até Uri e Tumim você permitiu que Davi consultasse. Então, me parece que ele permite que Davi coma porque ele sabe qual é a missão de Davi. Embora Davi tenha mentido e dissesse que estava numa missão para Saul, né? Davi mente algumas vezes, né? Mas Aimeleque não está enganado ali. Ele sabe quem é Davi, ele sabe que Davi foi ungido, ele sabe que Davi é o escolhido de Deus, que está fugindo de Saul, porque Saul é o rei que Deus recusa e quer matá-lo. Por isso ele entende como Davi é especial. E aí ele permite que Davi coma dos pães, pegue a espada de Golias, né? E fuja. O que isso tem a ver com Jesus? Você lê a continuação do texto, Jesus vai dizer, posterior, né, à nossa leitura, eis aqui aquele que é maior que o templo. O argumento de Davi, eu estou até arrepiado, besteira, né? Eu acho que foi frio. O argumento de Davi, ele é um argumento que vai sendo construído do menor para o maior. E no primeiro momento, Jesus é maior do que Davi. Esse é o argumento de Jesus. Vocês não entenderam o que aconteceu lá. Mas Davi, como sendo o rei ungido, comeu dos pães da proposição, e vocês estão me acusando de quebrar o sábado porque eu permiti que eles estão comendo? Eis aqui quem é maior do que Davi. Entende o argumento? É completamente... Mateus aqui, ele está escrevendo para pessoas do primeiro século, e essas informações, elas são chocantes, porque o argumento de Jesus é justamente sobre a sua superioridade a Davi, para onde o texto vai caminhar. E por ele ser maior do que Davi, o sábado não tinha poder sobre ele. A lei não tinha poder sobre ele. E aquele que estava com ele na missão, assim como Davi e os seus estavam numa missão, compreendida por Aimeleque, Jesus também estava em uma missão que era maior que o sábado, que era a pregação de que o reino de Deus era chegado. Não tinha sábado que poderia parar Jesus. Amém? É um texto extremamente cristocêntrico, né? Nós estamos hoje celebrando a Páscoa, e a Páscoa é sobre a ressurreição de Jesus. E em casa, hoje de manhã, eu já acordei com uma pergunta, né, do Luca. O Luca tem um grupo de WhatsApp ali só de aluno da escola, né, da sala dele. Ali ele vê os trabalhos e conversas fiadas deles lá. E hoje, a primeira coisa que ele falou é: o que eu vou ganhar hoje na Páscoa? Aí eu pensei assim, ele deve ter visto um monte de criança abrindo ovo de chocolate no grupo, né? Ovo de coelho, né? Porque o coelho começou a botar ovo já tem um tempo. E se perguntou, está todo mundo ganhando, o que eu vou ganhar, né? Aí eu tive, né, que sentar e explicar para ele que a Páscoa é sobre a ressurreição de Cristo. Que Cristo ressuscitou, embora a data não seja exata, né? Sabemos disso, mas ela significa que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E Jesus, quando ressuscita, ele oferece para nós a salvação, porque ele é agora a presença de Deus, né? Oferecida a todo aquele que crê. O problema de nós começarmos a trocar tradição por escritura, começar a substituir graça por obras, começar a substituir a capacidade que nós temos de fazer coisas com ter ou não a atenção de Deus, é que a gente começa a substituir aquilo que é prioridade, entende? E aí, permitam-me aqui, quem sabe, esticar um pouco mais o conceito. A Páscoa deixa de ser sobre Cristo e passa a ser sobre presentes, sobre dar ou não dar doces, sobre comer ou não comer chocolate.
E isso é realmente uma tradição que a gente acha bonito, né? Porque é bonito. Quem nunca foi lá em Pomerode ver o maior ovo do Brasil, do mundo, sei lá, que é o maior ovo do continente? A árvore, é bonita a tradição, mas ela é justamente o contrário do que significa. E se a gente se torna legalista, a gente fica cego e começa a substituir o que realmente tem valor. Jesus vai dizer, embora não com essas palavras, né? Eles podem comer no sábado, porque eis aqui quem é maior do que o rei Davi. Num avanço aqui da nossa conversa, né? Jesus vai usar um outro exemplo. Versículo 5 ele diz assim: ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Segundo aspecto do legalismo. No primeiro, o legalismo é a região dos superficiais, dos que não compreendem. Por isso são legalistas. Segundo aspecto é esse aqui, ó. O legalismo santifica a regra e profana o que é sagrado. Vamos para a exegese, né? Vamos construir aqui o argumento. Jesus vai dizer que vocês ainda não perceberam que no sábado, né, os sacerdotes no templo infringem o próprio sábado? O que Jesus está dizendo? Sábado era especial, o templo funcionava a 1000 por hora, né? As pessoas iam até o templo oferecer os sacrifícios 2 vezes mais que num dia de semana. E para que isso acontecesse, os sacerdotes trabalhavam. Quem é que sacrificava os animais? Somente um sacerdote poderia sacrificar um animal e oferecer um sacrifício, um holocausto. Uma pessoa que não fosse sacerdote não poderia fazer isso. Ela tinha que levar ao templo para sacrificar no templo, nem fora do templo isso poderia ser feito. Então havia realmente uma intensidade, né, de trabalhos ali no templo que era executada pelos sacerdotes. Então o argumento de Jesus é, eles não trabalham no sábado? Para haver o sacrifício, para haver a adoração, não tem gente lá trabalhando o sábado inteiro? E por que eles não são punidos? Por que eles não quebram o sábado? O argumento é bem interessante. Não, alguém tem que trabalhar, né? Se a lei é extremamente engessada, como vocês estão falando, a ponto de ninguém fazer nada, eles não deveriam estar fazendo nada também. Imagina os opositores de Jesus ouvindo esse tipo de coisa, tentando argumentar. Não, mas nesse caso há uma exceção, Jesus. Aí, ó. Então temos exceções, né? E o argumento poderia ser esse, né? Eles não fazem, não quebram o sábado e as escrituras não condenam. Assim como Davi comeu, né, dos pães da proposição, e também as escrituras não condenam. Como é que vocês vêm me condenar aqui? O argumento poderia ser esse, mas o argumento não é esse. O argumento de Jesus é que eles fazem e não são punidos. O que ele vai dizer depois? No 6, mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Eu estava conversando ali com o Max, eu não posso falar Maxi, né? O pessoal está pegando no meu pé que eu falo Maxi. Porque carioca com X no final é Pique-se, Maxi, é assim que a gente fala. Estava conversando com o Max e com o André ali atrás, como é difícil para alguns intelectuais aceitarem que Jesus está dizendo que ele é maior que o templo, que seria algo muito chocante. E Mateus não iria escrever isso com tanta naturalidade. O templo foi o motivo pelo qual Jesus morreu. Foi acusado de profanar o templo no sentido de dizer que ia destruí-lo, né? Essa foi a acusação que levou Jesus à morte. O templo era algo extremamente sacro, né? Sagrado. Se um gentio entrasse além do pátio dos gentios, era condenado à morte na hora. E Roma permitia esse tipo de morte. Eles poderiam matar. Então, o templo era onde Deus se manifestava, né? Embora a presença de Deus não fosse mais visível nesse período, né? Somente num passado longínquo, eles ainda levavam muito a sério o templo como algo em que Deus escolheu para se manifestar, para ali ter um relacionamento com os seus, com o seu povo. Então,
Jesus dizer que ele é maior que o templo e não tomar nenhuma pedrada na cara aqui nesse momento, assim, é muito chocante, né? Então eles vão tentar, quem sabe, argumentar que o que Jesus está dizendo é que a falta de misericórdia deles em ver alguém com fome e achar que o sábado é maior do que uma pessoa que está passando fome é a falta de misericórdia. E quando Jesus estaria dizendo, eis aqui o que é maior que o sábado, ele estaria dizendo, eis aqui a misericórdia que é maior do que os serviços do templo. Mas isso é extremamente forçado, né? É porque Jesus vai dizer que ele também é maior que o sábado. Assim como ele também é maior, como ele diz aqui, que o templo. E quando eu falo que Jesus disse que ele é maior que o templo, você vai dizer, entendi. Jesus é maior que o templo. Agora pensa com a cabeça de um judeu do primeiro século, que achava que o templo era onde Deus se materializava, se fazia presente, aquilo era santo. Como é que esse cara diz que ele é maior que o templo? Pensa nisso aqui. Sabe por que eles não entendiam? Sabe por que eles não compreendiam o que Jesus está falando? Porque o legalismo santifica a regra. E a regra era, o templo é santo. O Deus do templo não. Porque o Deus do templo estava na frente deles. E eles sequer reconheciam. Isso é de uma cegueira. Isso é de uma cegueira. Eles achavam que o templo era tão importante a ponto de, havendo uma transgressão, a morte ser a pena, porque Deus se manifestava no templo e Deus está ali e eles não reconhecem. O legalismo leva a isso, gente. Parece que a gente conhece Deus. Parece que a gente se relaciona com Ele. Mas a gente sequer o reconhece. Porque a gente precisa da materialização da fé. A gente precisa de uma imagem para pôr a mão. A gente precisa de um pastor carismático para ser a ponte. A gente precisa de um culto inspirado para a gente sentir. A gente precisa tanger de alguma forma. Porque se depender justamente da minha busca por Deus, do meu desejo, do meu anseio de se relacionar com Ele, eu não consigo. Por isso eu preciso das regras, por isso eu preciso do templo, por isso eu preciso da ortodoxia, por isso eu preciso do corpo doutrinário, como se isso substituísse a presença de Deus. Esse tipo de cristianismo, esse tipo de fé, ela é vazia, ela é extremamente vazia. A gente conversava no grupo de quarta-feira, foi na casa do Wagner e da Marisa, e eu estava falando de um aspecto da teologia que é bem interessante, o nome vai ser engraçado para você, mas depois você anota e dá uma pesquisada, que é fideque e fidequá. É uma expressão bem interessante, porque o fideque é a fé através da razão, a teologia, Eu fiz bacharel em teologia, foram 4 anos estudando teologia, definindo conceitos. No final, você sabe tudo de teologia, só não sabe nada de relacionamento com Deus. Porque isso você não aprende na faculdade. Fideque é a compreensão, como funciona, como Deus se revelou, Como é que eu entendo quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é soteriologia, o que é a martiologia, o que significa a segunda vida de Cristo, o que é o reino de Deus, conceitos. Fidequá é a experiência com Deus, é a oração que é atendida, é a fé que é experienciada, é o Deus que se revela, é a experiência com a misericórdia e o amor de Deus. Isso não pode ser ensinado. E um sem o outro não serve. Porque se você só tem um fidequá, uma experiência de fé, mas não conhece o Deus que você diz que crê, você pode estar crendo em qualquer coisa. E ao mesmo tempo, se você só tem a fé racional da teologia, mas também não tem uma experiência com Deus, também não serve. É solo árido. Então, uma coisa precisa da outra. A gente precisa, sim, buscar o conhecimento de quem é Deus, e é por isso que Jesus está acusando eles de não conhecerem as Escrituras, de serem rasos nas Escrituras, porque se eles conhecessem as Escrituras, eles iriam estar identificando Jesus como Deus. Mas, ao mesmo tempo, precisamos da razão e do conhecimento, mas também da experiência de fé, de aprender a depender de Deus, de aprender a reconhecer Deus realmente
nas intervenções na nossa história, de ter uma fé que realmente é alicerçada na pessoa de Jesus, na centralidade de Cristo. Uma coisa sem a outra não é nada. A fé sem o conhecimento é fideísmo, é fé em qualquer coisa. O conhecimento sem fé é religião pura, é só ortodoxia. Então o que Jesus está dizendo? Eis aqui aquele que é maior do que o templo. Tem mais coisa aqui, né? Eu poderia ter gastado a noite toda falando, eu sei que vocês não iam aguentar, mas o Paulo pregava, tá, gente? A madrugada inteira, tá lá em Atos. O pessoal não ia embora, tá? Inclusive tem um rapaz, né? Em Atos, a Lidiane estava até falando desse caso hoje, que ele dorme, cai e morre, né? Enquanto Paulo está ensinando, a pregação dele era tão grande, que o rapaz dormiu, caiu e morreu. E aí Paulo vai lá, impõe as mãos e ele ressuscita. Se você dormir, filho, e morrer, não conte comigo para te ressuscitar, não. Mas vontade de falar eu tenho. Por que Jesus é maior que o templo? Por que Jesus é maior do que o... Que coisa é essa que ele está falando? Ah, porque ele é Deus. Ah, tá, isso a gente entendeu, né? Jesus é maior que o templo porque o templo era o lugar onde Deus se manifestava. Jesus é um novo templo. Ele é o Deus manifesto. O Deus manifesto não cabe no templo. O Deus manifesto não cabe em templos construídos por mãos humanas. O Deus manifesto é aquele cuja palavra é viva e transformadora. E a gente só se relaciona com esse Deus quando a gente desejar conhecê-lo através da busca pela compreensão das Escrituras, como tanto falo, e através de uma vida de devoção. Entende? Não são regrinhas. As pessoas, principalmente de seitas, elas têm um modus operandi, elas reduzem o cristianismo em 3, 4 pontos. E você tem que viver naquela regra, aquela lei. Porque é muito mais fácil assim. É muito mais fácil. É muito mais fácil você achar que Deus só está no templo, porque durante a semana você não precisa de um tipo de devoção. Você não precisa viver uma vida de santidade, você não precisa viver uma vida de oração, é só no templo. É muito mais fácil quando a gente acha que Deus, ele é um livro de regras, porque regras é fácil de guardar. Me diz o que eu tenho que fazer, e aí você cumpre. Enquanto no Novo Testamento, segundo o ensinamento de Jesus, a busca por Deus é o que brota do coração. Não tem lei. Não é sobre obrigação. É sobre a manifestação de um coração grato por ter sido alcançado por uma graça transformadora. Eis aqui aquele que é maior que o tempo. Por que ele é maior que o tempo? Porque ele é o próprio tempo. Ele é a própria manifestação de Deus. Ele é o Deus entre os homens. Ele é o Emanuel. É aquele que realmente fala e ensina sobre quem é Deus, sobre o que é Deus, sobre o que Deus significa. Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão. Muito bom, né? Eu tenho um forno elétrico que não está funcionando direito. Semana eu estava comentando. Não está assando. Eu botei um frango lá, mas demorou uma eternidade. Eu falei, mano, está quebrado. Lidiane foi assar um pudim, não assou, ficou cru por dentro. Eu já estava pensando, vou ter que levar para alguém arrumar. Mas deu estalo. E o manual? O brasileiro não lê manual, né? Eu não leio o manual. Vou olhar o manual. Não está quebrado, não. Tem uns comandos, né, que eu não tinha entendido. A gente, quando tem alguns problemas, o manual é a solução, né? Ninguém quer perder dinheiro arrumando uma coisa que você pode arrumar em casa, né? É só ler, né? A gente é preguiçoso. Então, na emergência, a gente corre para o manual, para o Google, né? Pergunta, para o ChatGPT, para o Gemini, a gente vai lá procurar. Não, resolvi isso aqui fácil. Mas quando é sobre Deus, o manual a gente esquece. É isso?
O manual sobre Deus, sobre como Ele desejou se revelar a nós, fica largado na nossa casa. A gente sequer separa um dia da semana para buscar entender o manual. Problema tem, dificuldades enormes, mas a gente terceiriza. Esticando mais a metáfora do forno aqui, é muito mais fácil você vir para o domingo para ver o que Deus vai falar com você. Terceiriza. Aí a responsabilidade é minha. Ainda corre o risco de você ir para casa e dizer: eu não gostei muito da mensagem, não. Não era bem isso que eu queria ouvir hoje, não, né? Eu queria ouvir sobre outra coisa que eu estou querendo aqui, que Deus não fala. Mas as Escrituras, o que revela a pessoa de Cristo, fica em casa. A gente terceiriza, porque a gente gosta das regras, porque a gente gosta do templo, porque a gente gosta da materialização da fé, porque nós somos legalistas. Nós transformamos o templo em sacro. E a presença de Deus, que é o sagrado, a gente profana. Porque tanto faz. Tanto faz. Por isso eu vou avançar para o terceiro ponto, senão eu vou falar muito. Já estou falando muito, né? Eu sei que você daqui a pouco cai morto no chão. Vamos ter um problema aqui. Terceiro aspecto. Eu vou ler aqui e vou ler lá. Ou melhor, eu vou ler lá primeiro. Primeiro momento, o legalista é a religião dos superficiais. Anota isso aí. Segundo, o legalista santifica a regra e profana o sagrado. Terceiro aspecto, tem muito mais, tá? No meu texto eu tenho 3 aqui, mas a gente consegue mais durante os grupos na semana aí. O legalismo, ele é impiedoso e desconhece a Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 7. Se, porém, soubesses o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes. O que Jesus está falando? Ele está citando um texto do Antigo Testamento, né? Se vocês soubessem, eles conhecem Oséias. Claro que eles conhecem Oséias. Jesus está acusando eles aqui deles não entenderem Oséias. Quando ele diz, se vocês entendessem o que significa, ele está acusando aqueles que achavam que eram conhecedores, né, dos profetas, de não terem entendido o que eles leram. E aí ele cita, se soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado os inocentes. Essa passagem é de Oséias 6,6. E eu vou mais ou menos dizer o cenário lá em Oséias. É um judaísmo superficial, um judaísmo que oferece os sacrifícios, os holocaustos a Deus por mera formalidade. São pessoas que já não são fiéis à aliança e que Deus os acusa de superficialidade. Inclusive a palavra aqui no grego, na Septuaginta, a misericórdia, ela tem um significado de ser fiel à aliança de Deus, assim como Deus, por sua misericórdia, era fiel à sua aliança com o povo. Mas, como sempre, Jesus, quando está citando Oséias, ele não está citando somente essa parte, porque o versículo não é só isso. Ele está citando o trecho inteiro. Por isso a gente vai ler aqui Oséias 6,6, que diz assim, abre sua Bíblia aí ou seu celular, acha aí Oséias 6,6 para não achar que eu estou inventando o caso aqui, né? Isso é semelhante, isso é muito comum, né, no Novo Testamento, porque era uma prática. Eles não tinham uma Bíblia com versículos, né? Como a gente tem, capítulos e versículos. Eles tinham pergaminhos, papiros, né? Que não tem parágrafo. O grego, por exemplo, que é a Bíblia que eles liam, não tinha um parágrafo. Era um texto direto, né? Então, quando há a menção de alguma passagem, ele não está querendo se referir somente àquele trecho, mas à porção, o que aquilo significa, né? Ele não precisa citar o texto inteiro, porque eles conhecem o texto inteiro. Um exemplo disso, né, muito mal compreendido, quem sabe aqui vai junto, né? Quando Jesus está na cruz e diz, Deus meu, por que me abandonaste, né? E a gente tem a mania de pegar só esse trecho e dizer que Deus abandonou Jesus, é uma citação do Salmo 22, né? Que começa com Davi falando, né? Por que Deus havia abandonado ele entre os inimigos, mas termina com a vitória e a alegria de Davi, porque Deus não abandona os aflitos. Então, ele cita um trecho, mas ele está se referindo ao conteúdo porque era conhecido.
A passagem que Jesus cita em Oséias 6,6 é o seguinte, ó. Eu queria ler com vocês isso aqui, cara. As versões são diferentes, mas a intenção é a mesma. Lê comigo aí. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vamos ler de novo? Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conhecimento de Deus, o que eles não tinham. Por isso não eram misericordiosos. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês entendessem o que Oséias quer dizer, quando ele diz misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de quem eu sou, mais do que holocaustos, você vai compreender que Jesus está os acusando de valorizarem muito mais a tradição, o ato do sacrifício, o ato do holocausto, do que a misericórdia e a busca pela compreensão de quem Deus é. Entenderam isso, né? E aí Jesus termina assim, ó. Porque o filho do homem que era maior que Davi, né? O argumento de Jesus como é? Ele não diz sou maior que Davi, mas é para onde o argumento leva. No segundo momento, o filho do homem que é maior do que o templo. Ah, não, ele não pode ter dito isso, seria muito chocante. Tá bom, e agora, né? Eis aqui o filho do homem que é maior do que o sábado. Se vocês compreendessem quem Deus é, o sacrifício, o holocausto seria secundário, mas a fidelidade e a aliança desse Deus com vocês seria prioridade. Qual é o problema do legalista? Ele é impiedoso, porque ele precisa da rigidez da lei para que a sua fé faça sentido. Por isso, misericórdia, que eles não tinham. Porque se eles admitem que os discípulos de Jesus têm, por estarem sujeitos a um que é maior que Davi, maior que o templo, poderiam quebrar o sábado, o que seria deles, que guardam o sábado? Nada. Por isso precisa de ser impiedoso. Você vê por aí igrejas, eu já vivi experiências assim amargas, permitam aqui um pouco de um argumento mais prolixo, E acontece a história. Me lembro que assim que me converti, teve uma assembleia no domingo pela manhã, a igreja grande, 1.500 pessoas naquela época, sempre falo isso, hoje está ultrapassando os 2.000 membros, A igreja é séria. E estava sendo levado para a assembleia um caso de um homem que tinha uma segunda família, que estava em adultério e tinha filhos já com essa outra esposa, e foi algo que a igreja teve conhecimento, então fez essa assembleia para excluir da igreja. Até aí, que triste, O problema foi que a esposa dele, ela foi ter conhecimento disso na assembleia. Ela não sabia, porque ninguém teve a misericórdia de procurá-la quando a exclusão se tornou mais importante. Outras vezes, estou falando de 30 anos atrás, as coisas mudam e Deus cura o nosso coração. Adolescentes que engravidaram e eram excluídas sumariamente da igreja, sem nenhum tipo de misericórdia, porque a igreja precisa ser preservada. Tem verdade nisso? Tem, a igreja precisa ser preservada. Algumas coisas são pecados, outras não, mas e a misericórdia? Isso acontece quando a gente se torna legalista. E aí a gente começa a priorizar a execução da pena muito mais do que a cura daqueles que estão feridos, machucados. Porque a gente não entendeu do que se trata a misericórdia de Deus. Porque a gente não entendeu do que se trata a graça. Porque a gente não entendeu que no que dependesse de Deus, ninguém seria salvo, porque todos estão condenados. Mas Deus dá um passo, através da ressurreição do seu Filho, que nós celebramos hoje, para que o homem tivesse condições de ser alcançado por uma graça transformadora. E tudo isso, a salvação, a ressurreição de Jesus, é fruto da misericórdia de um Deus santo, que poderia nos tacar no quinto dos infernos na hora que quisesse,
mas nos dá a oportunidade de arrependimento, de cura. Mas nós, não. Apontamos o nosso dedo, elevamos as leis, priorizamos o juízo e sentenciamos. Por quê? Não entendemos o que é misericórdia, quero, e não sacrifícios. Conhecimento de Deus e não holocaustos. Eis aqui, vai dizer Jesus, aquele que é maior do que o sábado. E se Jesus é maior do que o sábado, ele é o centro. Não nós, não a nossa ortodoxia, não a nossa teologia, não a nossa maneira de compreender as coisas. Ele, a pessoa de Jesus, a manifestação de Deus entre os homens, aquele que tem autoridade sobre tudo. Amém? Nesse dia de Páscoa a gente realmente reflita se Jesus é o centro da nossa vida ou se a gente está atrás de ovos de chocolate. Vamos ficar em pé e orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Evangelho do Senhor Jesus nos confronta, Pai. Nos desafia, Deus. Nos transforma, Pai. Que sejamos filhos, Pai, que entendem realmente o que a graça significa para nós, Deus. O que a Tua misericórdia significa para nós, Pai. O que a pessoa de Cristo significa para nós. Que possamos nos despir, Pai, de todo legalismo, de toda lei, Deus, de todo desejo de, através da nossa performance, atrair a Tua atenção, Pai. E entender que o Senhor é o centro, Pai, das nossas vidas, que o Senhor é a manifestação da graça e da misericórdia e do amor, Pai, que através de Cristo é que pela Tua misericórdia nós fomos salvos, Pai, e que Jesus seja a centralidade da nossa existência, Pai, que através do nosso conhecimento do Senhor, nosso conhecimento da Tua Palavra, através do conhecimento que o Teu Evangelho fornece para nós, possamos ter um coração misericordioso, Pai, um coração realmente que deseja Te agradar, Pai, um coração que compreende que da mesma maneira que fomos alcançados pela Tua misericórdia, Pai, também somos misericordiosos com aqueles que caem, com aqueles que necessitam, Pai, com aqueles que precisam realmente do cuidado, Pai. Não permita, Pai, que venhamos a ser uma igreja, um grupo, uma comunidade que realmente endureceu, Pai, porque não tem relacionamento contigo, Pai, que transformou a fé tão bela do Novo Testamento em um judaísmo novamente, Pai, que realmente não se importa, Pai, com a manifestação da Tua graça através de Cristo naquela cruz, mas simplesmente com o juízo e a sentença, Pai. Ó Deus, quebranta os nossos corações, ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas motivadas na leitura da Tua Palavra, no desejo de Te conhecer, e que a Tua graça realmente abunde em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.